Jesus, perante as autoridades políticas romanas, também teve 3 audiências, né? Teve um interrogatório inicial por Pilatos, depois teve o interrogatório por Herodes Antipas, e o terceiro, uma acusação final perante Pilatos, que foi a libertação de Barrabás e o veredito, né, da crucificação de Jesus. E antes do Sinédrio, Jesus ele foi condenado por blasfêmia sobre a lei judaica. Mas aqui ele foi julgado por traição sobre a lei romana. Então, em ambas essas ocasiões, ele foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade de Deus, como nos é dito em Marcos. Então, o Sinédrio, ele fez com que Jesus fosse amarrado, conduzido pela cidade, desde a residência de Caifás, provavelmente ao palácio de Herodes, né? Onde o entregaram a Pilatos para a execução da sentença de morte. Então, Pôncio Pilatos foi o 5º prefeito romano da Judéia, que ocupou esse cargo de 26 a 36 antes de Cristo. Então, ele era um governador severo, né, que desprezava os judeus. E normalmente ele ficava em Cesareia, né, perto do mar Mediterrâneo. Mas ele ia a Jerusalém em ocasiões especiais, como a festa da Páscoa. E provavelmente ele ficou no palácio de Herodes, como era de costume, para os governadores provinciais, né? E foi onde houve o julgamento de Jesus. E onde o julgamento de Jesus foi realizado. Então a gente vê aqui, né? Que o capítulo começa com Jesus sendo entregue a Pilatos, né? O governador romano. E Pilatos, ele reconhece a inocência de Jesus. Mas, devido à pressão que o povo fez, ele acabou entregando Jesus para ser crucificado. E isso nos mostra como houve uma injustiça, né? A injustiça que Jesus sofreu. Ele foi condenado mesmo ele sendo inocente. Então, assim, a gente vê aqui nesse capítulo, nesse versículo, que nós também devemos estar dispostos a defender a verdade e a justiça, mesmo quando a gente enfrenta a oposição e pressão dos outros. E em seguida, Jesus ele foi levado para ser crucificado, ele foi zombado, ele foi escarnecido, foi maltratado pelos soldados e pelos líderes religiosos. E durante esse tempo de sofrimento, Jesus ele permaneceu em silêncio, como um cordeiro mudo, né? Ele foi levado ao matadouro, mostrando sua humildade, sua submissão a Deus. Ele fez tudo isso, ele não demonstrou assim, não quis mostrar que ele era inocente. Ele simplesmente ele permaneceu em silêncio, mostrando a sua submissão à vontade de Deus, porque ele sabia que ele estava ali por um propósito. Ele sabia que ele teria que morrer, que ele teria que dar a sua vida pelos nossos pecados. Então ele cumpriu a vontade de Deus. E aqui uma reflexão que eu deixo aqui para a vida é que nós devemos também aprender a suportar os momentos difíceis, né? Com paciência, com humildade, confiando que Deus está sempre no controle, mesmo quando a gente não entende o propósito dos nossos sofrimentos. Jesus, ele permaneceu firme, né? Com todo o sofrimento que ele sofreu ali, ele permaneceu fiel ali, ele permaneceu firme, porque ele entendia o propósito dele. Em seguida aqui foi descrita a crucificação de Jesus, né? E durante horas, as horas finais da sua vida, ele suportou uma dor, né, inimaginável, tanto física quanto emocionalmente, né? Ele experimentou a escuridão espiritual, o abandono, ao clamar: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então essa passagem nos mostra o profundo amor e o sacrifício de Jesus por nós. E é nesse momento aqui, né, que a gente deve refletir e que devemos valorizar
né? E agradecer diariamente pelo sacrifício de Jesus na cruz, reconhecendo o seu amor, né? Reconhecendo o sacrifício dele que nos redimiu e nos ofereceu uma nova vida em comunhão com Deus. Através desse sacrifício dele, hoje somos livres do pecado e da morte. Claro que eu não estou falando aqui que a gente está livre de pecar e está livre de morrer. Não é isso. A gente está livre do pecado porque Jesus já nos perdoou na cruz. Ele nos perdoou na cruz. Estamos livres da morte porque estamos livres da morte espiritual, né? Então, assim, a gente tem que crer que tudo foi feito já, né? Tudo, Jesus falou ali, ó, está consumado, né? Então, todo pecado nosso, ele cravou ali na cruz. Então, esse capítulo termina com o sepultamento de Jesus. José de Arimateia, ele era um homem rico, e ele era membro do Sinédrio, e ele pede permissão a Pilatos para retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo com honra. Então, aqui nós vemos, né? Nós vemos como devemos ser corajosos. Olha a audácia aí de José de Arimateia, né? Ele era um homem rico, ele era um homem, como o Pablo fala, né? Com network, né? Então, ele foi corajoso o suficiente, né? E assumiu uma posição firme para poder. Ele estava disposto a honrar Jesus, né? Então, ele também devemos estar disposto a honrar Jesus e testemunhar do seu amor, né? Mesmo quando isso nos custar algo. Então ele assumiu, né, essa posição aí independente das circunstâncias, né, ele foi até Pilatos, ele retirou o corpo de Jesus para sepultá-lo com honra. E aqui nós vemos nesse capítulo aqui um resuminho que vemos Jesus sendo levado a Pilatos, né, o governador romano, e mesmo diante das acusações falsas e das pressões políticas, ele permaneceu calmo, ele permaneceu digno, né? Então, assim como Jesus, nós devemos permanecer firmes em nossa fé, nas nossas convicções, mesmo quando confrontados, né, pelas adversidades, pela oposição, devemos confiar em Deus em todos os momentos, sabendo que Ele está no controle, né? Então, a multidão aqui, ela escolheu Barrabás, que era um criminoso, em vez de Jesus. Então, a gente deve aqui, devemos refletir também sobre as nossas escolhas que estamos fazendo em nossa vida. Será que a gente está escolhendo Barrabás, né? Em vez de Jesus? Porque assim como a multidão fez uma escolha equivocada, né, ao preferir Barrabás em vez de Jesus, nós devemos escolher seguir a Jesus sempre, em todas as circunstâncias, mesmo quando a opinião, né, dos outros tenta nos conduzir, né, para caminhos errados. Então, todos os dias, você tem que se perguntar: eu estou escolhendo Jesus? Em cada decisão, né? Eu estou escolhendo Jesus hoje ou estou escolhendo Barrabás, né? Porque quem escolheu Barrabás foi o povo. Foi o povo que escolheu, né? Foi o povo a multidão que libertou Barrabás, um criminoso em vez de Jesus. E Pilatos, ele cedeu, né, à pressão popular e entregou Jesus para ser crucificado. Então, a gente deve refletir nessa escolha em nossas vidas também. O pastor, uma vez, ele pregou sobre isso. Será que eu estou escolhendo Barrabás, né, até hoje? Ou estou escolhendo Jesus, né? Logo em seguida foi o caminho da cruz, né? Jesus foi crucificado junto com dois criminosos. Ele sofre humilhação, zombaria, dor intensa, e ele permaneceu ali, firme, fiel ao propósito de salvar a humanidade, né? A crucificação de Jesus, ela nos lembra desse imenso sacrifício, né, que ele fez por nós. E que nós devemos ser gratos, né, por esse amor incomparável. E responder a ele com arrependimento, com fé, com compromisso. Estar disposto a suportar dificuldades, perseguições em nosso caminho de seguir Jesus, né? Sabendo que ele nos fortalece em todas as circunstâncias. Em todo tempo ele é conosco, em todo tempo ele está ao nosso lado.
E se a gente permanecer fiel, né, até o fim, né, ele estará conosco. Então, a morte e o sepultamento de Jesus, Jesus entrega seu espírito, né, e morre na cruz. E como eu falei, né, José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus e o coloca, né, em um sepulcro novo. E essa morte de Jesus, ela é um lembrete, né, do grande amor de Deus por nós, da provisão da salvação, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Nós devemos reconhecer a importância da morte dele em nossas vidas e aceitar esse presente, né? Que esse presente, através da morte de Jesus, nós recebemos o presente da salvação que Deus nos oferece. Nós devemos também viver gratos, né? Por essa vitória sobre a morte, pela vitória sobre a morte que Jesus conquistou por nós. Então, através da morte dele, nós conquistamos essa vitória da salvação. E esse capítulo, né, ele nos lembra desse sacrifício, né? E nos chama a responder a ele com fé, com gratidão, com compromisso em todas as áreas das nossas vidas. Então é forte, né? Esse capítulo, a gente não está nem na época da Páscoa ainda, mas que possamos refletir sobre essas lições, né? Aplicar em nosso relacionamento com Deus, com os outros, porque é importante a gente lembrar, né? Todos os dias do sacrifício de Jesus na cruz. Isso nos ensina a buscar a justiça, né? Mesmo diante da oposição, a suportar os momentos difíceis, com paciência, com humildade, a valorizar, agradecer o sacrifício de Jesus e a testemunhar. O mais importante é isso. Testemunhar o seu amor. Que a gente possa aplicar esse estudo em nossas vidas. Amém? Algum comentário? Vamos. Amém, glória a Deus, né? E também, Flávia, a gente, muito linda essa palavra, né? Que nem você falou, né? Que a palavra é forte, né? E a gente não está na Páscoa, mas é um memorial todo dia que nós temos que fazer em nossas vidas, né? Uhum. Porque ele era Deus e ele passou por tudo isso. Que dirá nós que somos mortais? É um exemplo para nós, para o nosso cotidiano nessa terra, até chegar naquele dia da nossa ida, né? Com o Senhor. Que a gente vai também sofrer perseguições, calúnia, infâmia, e às vezes até mesmo da nossa própria família. Por que eu estou falando isso? Essa semana passada eu estava vendo um estudo, né, acompanhando um pastor na rede social, e me chamou muita atenção quando os irmãos de Jesus falavam assim para ele, vai para Nazaré, vai fazer a obra lá, mas no fundo não tem aquela passagem que fala e que nem na sua pátria ele teve honra, é essa parte que eu estava lendo, né? E isso me chamou a atenção, por quê? Porque eles tinham inveja do milagreiro, né? Eles via Jesus como um milagreiro. E nessa época, e aqui o Sinédrio também, o povo ali também, eles não via Jesus como um Deus, né? E às vezes, na nossa vida também, as pessoas não veem a gente como servo do Senhor de verdade, que está ali abrindo mão de muitas coisas para estar fazendo a obra de Deus. Isso mesmo no meio da nossa própria parentela, dos nossos amigos de trabalho, dos vizinhos. Aí tentam nos amarrar, como fez aqui, né? Aqui no começo. Os detalhes dessa passagem é muito chamativo, porque tudo era 3, né? Em 3 dias, né? Eu fiquei observando os detalhes dessa mensagem e vendo que Jesus, ele era o próprio Deus e ele passou por muitas coisas por amor a nós. E nós, às vezes, passamos por coisas tão pequenas e já abrimos mão desse Deus maravilhoso. Então, é uma palavra de encorajamento para nós não abrirmos mão daquilo que é verdade e não abraçar aquilo que é mentira, né? Como Barrabás era um mentiroso e ele foi perdoado pelo povo e Sinédrio também não quis. Eu lavo minhas mãos, né? Como quem diz, eu não tenho culpa de nada.
Vocês é que são os culpados. E muitas das vezes a gente encontra pessoas assim também no nosso caminho. Mas nós temos que ter o equilíbrio, como Jesus teve aqui, né? Ele não abriu a boca, ele ficou calado, e isso chamou a atenção de Sinétrio, né? Ele ficou espantado com a posição de Jesus. E nós temos que nós temos que causar nos nossos adversários, né? Nas nossas provações na terra, espanto naqueles que muitas das vezes querem nos barrar, né? Querem nos amarrar para causar em nós um constrangimento e trazer até a vergonha. No nosso silêncio, como Jesus fez. Que é difícil, né? É muito difícil. Eu tenho um histórico de vida muito assim nesse sentido. E essa madrugada eu estava meditando justamente em relação a tudo isso de que Jesus foi na cruz por mim. E por nós, né? Ele sofreu tudo que ele passou por amor ao mundo, para o mundo. E às vezes a gente vê pessoas com a patente tão alta dentro da casa de Deus, que qualquer coisa, eu digo isso porque eu já vi, né? E que não quer, que logo já quer a justiça, quer a vingança junto. Jesus, que foi Deus, ele passou por muitas coisas que dirá a nós. Então, isso é um exemplo para nós de encorajamento. Se ele que é Deus passou, então eu também vou passar e eu vou superar. Eu vou vencer. Eu já venci. Muito interessante. Eu achei, assim, os detalhes dessa mensagem muito, muito, assim, importante para nós. Porque tudo tem, né, os enigmas dessa mensagem. Há uma resposta, né? É isso. Amém. Mais alguém? Maiara quer falar as aplicações práticas aí? Deixa eu comentar aqui a aplicação. Eu vou até abrir aqui uma imagem que a gente mostrou um tempo atrás, mas talvez nem todo mundo tenha visto. Que quando a gente fala de lugar santo e santo dos santos, é legal a gente ver o tabernáculo, né? E aqui tem uma aplicação aqui na Bíblia que ela fala o seguinte: quando Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo dos santos, e aí aqui, ó, vou só mostrar, tá aparecendo a imagem? Deixa eu ver se tá, né? Uhum. Que aqui, Tá aparecendo antigamente sim. tinha, né, o tabernáculo que era utilizado, e só o sumo sacerdote que podia entrar na presença de Deus, né? Então a gente tinha aqui o lugar santo e aqui dentro o santo dos santos, né? Então era algo totalmente restrito a uma pessoa que uma vez por ano podia entrar aqui nesse lugar santo no santo dos santos, né? E então, assim, quando Jesus morreu, né, o véu que separava o lugar santo dos santos no templo rasgou-se de alto a baixo, que isso a gente vê lá em Marcos 15, né, no 37, 38, e isso abriu caminho para que todo crente, né, todos nós cristãos, que possamos entrar na presença de Deus. E antes da morte de Jesus, somente o sumo sacerdote que podia entrar na presença de Deus, e somente uma vez por ano, né, com o sangue de animais sacrificados para cobrir e fazer a expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E agora não, né? Agora a gente pode, em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente pode entrar na presença de Deus, né? Então, e é significativo que o véu do templo tenha se rasgado de alto a baixo. O véu era tão alto e grosso que nenhum homem poderia tê-lo rasgado. E ele foi rasgado de forma sobrenatural pelo poder de Deus, mostrando que ele estava abrindo um novo e vivo caminho para o seu povo se aproximar dele, né? Então, que a gente realmente possa valorizar, né, tudo isso que foi feito e a gente realmente entrar na presença de Deus a todo momento, né, que é o que fala na palavra, orar sem cessar, né? Então, a todo momento a gente está em oração, em conexão, tô lavando uma louça e tô orando, tô dirigindo e tô orando, né? A gente está todo momento nessa conexão, né? Que a gente tem esse privilégio, que há um tempão atrás não era assim. Então, já que temos esse privilégio e temos acesso, todos nós temos o acesso, então que a gente realmente usufrua dessa possibilidade de estar na presença de Deus, que não tem nada mais maravilhoso, né?
E acho que é isso. Glória a Deus. Amém, glória a Ô, Deus. Flá, só uma dúvida aqui. Você fez hoje o 15, o 14 Foi. não. Não, você não fez ontem o 14? Menina, você sabe que... Você acredita que eu fiz o 13? Eu entendi tudo errado, eu achei que era o 13. Ah, meu pai. A gente tinha feito 13, era o 14. Fiz o 13, e agora eu vi que você fazendo o 15, e falei, ué, tô achando que eu fiz o capítulo errado. Uhum. Ah, meu Deus. Mas não tem problema não. Amanhã a gente faz 14, Fazemos o 14. tá bom? Você pode orar aí, Mayara, para concluir? Posso orar, vamos orar aqui. Então vamos lá, gente. Pai amado, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã, por esse dia, por mais um dia especial aqui na Sua presença, por pessoas estarem aqui. Agradecemos a presença de todos que estão aqui. E nós pedimos, Pai, que envie os seus anjos para acompanhar cada um que está aqui ao longo do seu dia, da Flávia, da Cleide, da Valdira, da Vânia, do Fábio, Benildo, aqui comigo. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que foi feito por Jesus, toda essa obra, tudo que foi consumado lá na cruz, e agora nós temos aqui a oportunidade de estar na sua presença a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer situação. Assim como a gente estudou aqui, nem sempre foi assim. Antes era uma única pessoa, um sumo sacerdote que tinha essa possibilidade uma vez por ano de estar no Santo dos Santos. Então, nessa manhã, nós nos enchemos de gratidão por ter essa possibilidade, oportunidade de, a qualquer momento, estar nessa conexão. E sabendo que a gente pode, em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente conecta agora o nosso espírito com o teu Santo Espírito, que o nosso espírito agora receba do alto todo esse amor imenso que vem de ti. Então que a gente possa agora, se tiver alguém aqui que em algum momento não se sente amado por Deus, que receba agora do alto esse amor, e que o nosso espírito agora seja, que a gente tenha essa conexão em espírito, né, contigo, Pai, que o nosso espírito guie a nossa alma, e que a nossa alma guie o nosso corpo ao longo do dia de hoje, para que realmente a gente, estando nessa conexão em espírito contigo, nós possamos ser guiados por ti, que seja feita a sua vontade no nosso dia, que seja feito o seu querer, que a gente sabe que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, assim como diz lá em Romanos, se eu não me engano, capítulo 12. Então, que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida. E ao longo do dia, se a gente estiver em algum momento percebendo que a gente está sendo mais conduzido pelo nosso corpo, fazendo vontades do nosso corpo, que a gente se conecte de novo nessa presença de Deus e alimente o nosso espírito, para que o nosso espírito nos guie ao longo do nosso dia. E te pedimos, Pai, que o seu espírito abra os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa realmente ter discernimento, entendimento, sabedoria de coisas do alto. Nós queremos essa sabedoria que vem do alto, não apenas essas insights que temos aqui da terra, não, mas queremos sabedoria do alto. Pedimos que abra também os nossos ouvidos espirituais, para que a gente realmente comece a ouvir algo novo, comece a ouvir o seu espírito, ouvir a sua voz, ouvir o seu direcionamento, e abra a nossa boca também, que a gente passe a compartilhar mais do evangelho, compartilhar da sua palavra, que a gente realmente não só aprenda o que está escrito aqui, o que a gente vem aprendendo aqui nesses capítulos de Marcos, mas que a gente realmente coloque em prática o que a gente vem aprendendo aqui e transborde para as pessoas que estão próximos a gente. E já te agradeço, em nome de Jesus, por um dia abençoado, por um dia repleto de bênçãos. Amém. 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 Que esse capítulo de hoje, né, nos inspire a viver uma vida de coragem, de gratidão, de testemunho do amor de Deus, né?
que possamos refletir, né, sobre esse sacrifício de Jesus e Amém. permitir que isso transforme nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, um bom dia para todos. Amém. Um bom dia. Some não,